Olá, este é o seu programa Perfil. A cada semana nós trazemos entrevistas com personalidades da academia, da política, da economia e da cultura de nosso estado. Hoje nós conversamos com a professora Nair Portela Coutinho, a primeira mulher eleita reitora da Universidade Federal do Maranhão. Mas antes, a gente conhece um pouquinho da biografia de nossa reitora no VT. A professora doutora Nair Portela Silva Coutinho é mestre em Pedagogia Profissional pela Universidade Estadual do Ceará e doutora em Ciência da Saúde pela Universidade de Brasília. Nair também é presidente do Conselho Curador da Fundação Josué Montelo, membro da Associação Brasileira de Enfermagem e membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em 2014, Nair recebeu o Prêmio Ana Nery de Dedicação à Enfermagem, outorgado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Em 2015, recebeu o Prêmio Palmas Universitárias da UFMA. Eleita com 54% dos votos, Nair é a primeira mulher a assumir a reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Com a posse da professora Nair, hoje temos 23 reitoras no Sistema Federal de Educação Superior. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, professora Lee, o prazer é todo meu. Professora, a gente vai começar a nossa entrevista indo um pouquinho lá atrás, né? A senhora se formou na década de 70, em 73, em enfermagem na nossa UFMA. Eu queria saber o que levou a jovem Nair a escolher enfermagem numa época em que todo mundo escolhia medicina. Eu sempre pensei, e na minha infância gostava mesmo de lidar com as coisas da área da saúde. Então, brincava atendendo, cuidando das minhas bonecas e fazendo atendimento às pessoas que eu inventava que estavam doentes, etc. Quando fui crescendo um pouco e comecei a ler alguns livros, eu também gostava muito das histórias das enfermeiras, né, que iam para a guerra. Se bem que isso não era o meu propósito, mas eu gostava e achava muito bonito essa profissão. Então, quis fazer na área da saúde e também, como muitos alunos, a gente também pensava na medicina. Mas ao chegar na enfermagem, eu vi que era uma profissão maravilhosa e que eu me identifiquei muito com ela. Mas isso também tem um referencial importante, que foi a professora que me recebeu no primeiro dia no curso, a professora Terezinha Frias, que falou tão bem da enfermagem, dizendo da importância dessa profissão para a humanidade, dizendo que os jovens precisavam se dedicar, as jovens no momento, mais mulheres faziam a enfermagem, precisavam se dedicar a essa profissão, que tinha que atender a população com muito cuidado, com muita competência e com muita responsabilidade. Então eu optei por enfermagem e sou uma profissional realizada com a carreira que eu abracei. Trabalhei bastante na minha área diretamente e hoje sou feliz como enfermeira. Durante a sua formação acadêmica, então a senhora nunca teve dúvidas do que realmente a senhora queria. Mas a senhora falou algo que me chamou a atenção, que é a questão da enfermagem em tempos de guerra. A gente realmente vê muito nos filmes de Hollywood, principalmente, a enfermeira como sendo aquela mulher que está cuidando do desconhecido, que não tem problemas em se doar. A enfermagem é assim mesmo, no dia a dia de um grande hospital, no sistema público. A enfermagem é mesmo essa profissão de guerra? É uma profissão de luta permanente pela manutenção da vida, pela manutenção da qualidade de vida, em qualquer circunstância, quer na comunidade, quer no hospital, ou quer em campos verdadeiramente de guerra. E nós temos na nossa categoria um nosso referencial muito forte, né, com a enfermeira britânica que trabalhou na guerra e foi uma norteadora da enfermagem, e a enfermagem científica é baseada na Florence Nightingale. Mas nós temos pelo país e pelo mundo afora inúmeras Florence que lutam verdadeiramente pela batalha em favor da vida. Isso é fantástico. Durante a sua carreira no hospital universitário e também como professora, qual foi o momento que mais lhe marcou e que a senhora pensou, poxa, eu fiz enfermagem para isso? Eu tive muita sorte com o meu curso, tive várias oportunidades quando na academia, participando de atividades, né,
mesmo de organização acadêmica e mesmo nas nossas práticas hospitalares e nos nossos campos de estágio, a gente teve muita oportunidade interessante. Eu tive um primeiro impacto na assistência psiquiátrica como aluna. Fui ao hospital psiquiátrico e disse, eu nunca mais vou voltar aqui. Fiquei com medo, né? Mas a professora, com a sua didática fantástica, a professora nos conduziu muito bem. E disse para nós, não precisamos ter receio. A gente pode se aproximar dos pacientes e essa troca de experiência vai ser muito positiva. Vocês também vão aprender muito com eles. Então, esse foi um primeiro exemplo na área da psiquiatria, que a gente, ao terminar o estágio, ficou com saudade da nossa prática, né, tão importante naquele campo de tanto sofrimento, né, e de tanto desrespeito pelo portador de problemas mentais. Esse foi na minha vida acadêmica. Tive também uma ótima oportunidade, que foi o CRUTAC, onde a gente ia para o interior, fazer a nossa interiorização, participar das atividades nas unidades de saúde, na comunidade. Isso nos aproximou muito com os outros colegas das outras categorias profissionais. E a gente viu que tem que trabalhar junto, né? Não dá para trabalhar uma categoria isolada. Isso também foi uma riqueza muito grande na minha formação acadêmica. E participar também de lutas, porque como estudante eu lutava também pela melhoria dos estudantes, eu buscava, né, os direitos do estudante junto à gestão acadêmica, a gestão da universidade, participei como coordenadora, que nós chamávamos na época, eu fui a primeira coordenadora dos monitores, lutando para que o aluno ele tivesse condições de estar trabalhando em outras áreas que não só no banco da escola, mas em outras atividades que o enriquecesse também. Então, isso foi bem importante na nossa experiência. Mas como profissional, a minha turma teve muita sorte, nossa turma de enfermeiros. Ao graduarmos, todos foram empregados. O Estado estava precisando de profissionais e nós fomos todos contratados. Foi uma coisa bem interessante, né? E eu fui começar na maternidade, né? Então, comecei pela maternidade e lá eu vi a importância do trabalho do enfermeiro junto às mulheres, para ganhar os seus bebês, para orientá-las, vendo que elas chegavam sem orientação e com muito medo, né, com muita preocupação. Então, isso foi um trabalho também bem interessante com relação à maternidade. Depois, eu também fui para a urgência. A urgência é uma escola para todos os profissionais. Então, no setor de emergência, a gente aprende a cada minuto e ver que o profissional ele precisa, às vezes, ter um domínio, né, de emoções, não precisa perdê-la. Mas você precisa ter um domínio de emoção muito forte, como enfermeiro, como enfermeira, para lidar com situações graves, né, de risco de vida, de descontrole de família, o problema apresentado pelo seu familiar. E isso também foi uma escola de como a gente deve estar trabalhando, procurando atender da melhor forma possível e diminuir o seu desgaste emocional. Porque o profissional, ele tem um desgaste emocional muito forte, sofre, chora, padece junto com o sofrimento do outro. E a enfermagem, ela vive diuturnamente com essa questão. Então, a gente precisa também olhar esse lado do profissional enfermeiro que sofre junto com o seu paciente, mas que ele precisa ter uma orientação e o serviço deve dar esse apoio para que você possa conduzir essas ações sem um padecimento maior. Professora, a senhora tem uma linha de pesquisa em saúde da família. A senhora orientou monografias, orientou trabalhos de conclusão de curso de graduação, a senhora faz pesquisas nessa área e também na área da atenção à saúde do idoso e também na atenção aos profissionais de saúde. Então, essa escolha por essas linhas de pesquisa, a senhora explica como? A escolha pela linha de trabalho, ela vem muito da experiência do profissional. Primeiro, como eu fui enfermeira assistencial, né, comecei trabalhando numa maternidade, depois passei por concurso público para o Hospital Dutra, que hoje é o nosso hospital universitário, trabalhando na área de emergência, trabalhando na área de clínica. Então, você vai somando essas experiências e depois passei para a docência, fiz o concurso público, passei pela docência, e a gente vai, de acordo com as nossas experiências, vendo aquelas áreas que você tem mais afinidade. Eu sempre também gostei muito da saúde pública, fiz a minha primeira especialização em saúde pública, fui à universidade, à Secretaria de Saúde e à Fiocruz, que deu essa oportunidade, foi o primeiro curso que teve de especialização em saúde pública, com vários profissionais
de várias categorias, foi um ótimo curso e já foi nos encaminhando para esse foco, né, da atenção à saúde pública, à saúde coletiva, e a gente foi por esse lado, com as nossas disciplinas, né, encaminhando para esse lado de pesquisa. Então, trabalhar com a saúde pública é muito importante, trabalhar com a enfermagem, particularmente a ciência da enfermagem, é muito importante, e também com a área da saúde das pessoas, do idoso, né, que hoje a população no Brasil já envelheceu, então nós precisamos dar uma assistência ao idoso, ao velho, né, e isso a gente precisa proporcionar já ao nosso alunado, a compreensão da importância da assistência ao idoso, né, porque os nossos serviços ainda precisam se organizar para essa assistência. Não só o serviço, como as famílias, né? A gente sabe que existe muito idoso que sofre bastante a discriminação em casa, abusos, né, muito fortes. Às vezes a gente vê que o idoso no trabalho, a gente percebe isso, ele recebe a sua aposentadoria e a família utiliza esse recurso da maneira assim mais, nem sei como, talvez o termo inadequado possível, né? Ao invés de você estar alimentando o idoso melhor, buscando uma qualidade de vida melhor, você está comprando uma moto. Eu sei que a moto é importante para o deslocamento, mas naquele momento o prioritário é a assistência ao idoso. Então isso a gente vai encontrando, né? E por isso a gente se preocupa também com essa área da saúde. Professora, a gente volta já já, daqui a pouquinho depois do intervalo, com mais perfil com a professora Anaí Portela.